Olá, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos a nossa aula de matemática, então hoje eu vou dar o recado aqui, né? Porque está todo mundo junto. Então hoje é a última aula que eu vou postar nesse grupo que nós temos do quinto ano, né? Porque a partir de segunda-feira eu vou iniciar daí o trabalho com a apostila, que eu acredito que a maioria de vocês já recebeu. Então daí vocês já perceberam que foram criados novos grupos, né? Então, um grupo só para o quinto ano A e outro grupo só para o quinto ano C. Então, assim vai ficar mais fácil até para eu poder atender os pais, para vocês também poderem postar as atividades, porque daí para as duas turmas juntas postarem as atividades acabaria ficando muita coisa, né? Então, agora nós vamos ter aí uma troca maior, né? Vocês vão ter um tempo maior para postar as atividades das crianças, eu teria um tempo maior também de cobrança, né, até para poder acompanhar dos dois grupos, se tem alguma criança que não está dando sinal, que não está assistindo às aulas. Então, para a gente poder ter esse acompanhamento melhor, nós vamos separar os grupos, tá? Então, hoje, né, a nossa aula ainda vai seguir o nosso modelo normal. Vamos ter a nossa aula, a nossa explicação, a nossa apostila, né, que a professora elabora toda semana. E a partir de segunda-feira, nós vamos iniciar o trabalho com a nova apostila lá que vocês pegaram na escola, tá? Nós vamos continuar o nosso sistema de aula. Eu elaborando as atividades, postando os vídeos, fazendo as explicações e também trabalhando aquela apostila. Então vai ser, né, é uma forma de somar os nossos esforços, né, e darmos aí condições melhores até para, né, para quem tem uma dificuldade maior para imprimir as atividades, tudo. Então esse é o intuito da nossa apostila, né, e para que possamos estar caminhando juntos também, tá? Hoje, na nossa aula de matemática, né, como a professora já tinha pedido há alguns dias atrás, vocês conseguiram providenciar o transferidor? Que hoje nós vamos falar sobre ângulos. Nós vamos rever algumas ideias, né, do que a gente já está aprendendo ali desde o início do ano. As atividades que a professora propôs hoje, nós vamos rever um pouquinho sobre o calendário, sobre os meses do ano, sobre algumas situações, problemas, e vamos conhecer um pouquinho sobre ângulos, né? A professora na sequência vai postar um vídeo também, tá? Explicando de uma forma bem lúdica, bem legal assim, o que são os ângulos. Então, o que eu tenho aqui é o transferidor. Existe um outro modelo de transferidor. Esse que eu tenho aqui é o mais prático para a gente usar. Ele é o de 180 graus, né? Tem alguns que já tem o de 360, que é o completo. Então, nós vamos aprender hoje alguns ângulos e por que nós vamos retomar lá nas medidas de tempo, lá no calendário, que a melhor forma de aprender a ver os ângulos é no relógio, né? Como a professora vai mostrar aqui para vocês. O relógio, quando os ponteiros do relógio se movimentam, eles formam ângulos, né? Eles formam ângulos retos, né? Ângulos de 90 graus, ângulos de 180 graus, né? E o ângulo de 360. Então, junto com isso, algumas atividades que a professora está propondo aqui, conforme a gente vai trabalhando a questão dos ângulos, a gente vai vendo que, né, os ângulos eles podem ser abertos, podem ser fechados, e para cada um desse tipo de ângulo existe um nome, né? Se o seu ângulo tem 90 graus, ele é um ângulo reto. Se ele tem, a professora até colocou a professora colocou essas descrições aqui na apostila, né? Até deixa a professora procurar aqui para vocês, para ficar mais fácil também. Enquanto isso, vocês também já podem ir pegando o livro de vocês, né? Então, olha lá. Quando o nosso ângulo, né? Professora, como que eu sei que eu vou saber medir o ângulo? Então, a professora vai na próxima atividade aqui mostrar para vocês que sempre que eu for medir o meu ângulo, eu preciso usar aqui o meu ponto inicial, que é o zero, tá? Então, olha lá, eu vou medir o ângulo desse triângulo aqui. Então, eu tenho que colocar o meu ponto inicial aqui, ó, no zero, né? Olha lá, vamos ver quantos graus vai dar esse ângulo aqui, ó. Então, a minha linha inicial tá, ó, no zero, tá? E, olha lá, ó, quantos graus deu aqui?
eu tenho um ângulo de 60 graus. E aqui no meu relógio, quanto será que vai dar? Vamos ver aqui? Então, olha lá, ó. Coloquei o meu ponto inicial no zero, ó. Ponto inicial no zero. E 90 graus. 90 graus é um ângulo reto. Quando o meu ângulo der menos que 90 graus, como é no caso aqui, ele vai ser um ângulo agudo. Vai ter casos que ele vai ser maior, né? Por exemplo, aqui no relógio, né? Quando, por exemplo, o meu relógio estiver marcando, deixa a professora aqui. Por exemplo, quando o meu relógio está marcando, digamos aqui, 9 horas e 10 minutos, o meu ângulo vai estar obtuso, porque ele vai estar maior que 90 graus. E temos também os 180 graus, e quando o meu relógio está totalmente aberto, ele vai fazer o 360 graus. Então, vocês vão ver que conforme vocês vão medindo ali, vocês vão dando noção de como vai se formando o ângulo. Nós temos algumas atividades aqui, e sempre que a gente fala de ângulo, nós vamos usar alguns termos também, como meio, metade, um quarto. Então, como a professora falou aqui eu tenho a metade, né? Porque eu tenho 180 graus. O ângulo completo, ele mede 360. Então, a metade dele, quando eu uso dividido em duas partes, ele vai ter 180. Então, eu já sei que, por exemplo, quando eu dou uma volta inteira, eu tenho 360. Se eu dou meia volta, eu tenho 180. E se eu der um quarto de volta? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 360 e vou dividir em 4. Então, eu vou dar só um quarto de volta. Eu não vou dar a meia volta. Eu vou dar só um quarto. Então, tem uma atividade aqui bem legal que vocês vão poder trabalhar bem essa questão da meia volta e de um quarto de volta. Então, um quarto significa que se você tem 4 partes, você só vai dar uma parte dessa volta, tá? E lá na página, essas atividades estão na página 94 e 95. Então, aqui nós vamos ver, né, a questão da localização, né, do que o Felipe estava no parque e ele precisava dar as voltas para... Daí é interessante que vocês se posicionem como ele está, para vocês acharem, né? Por exemplo, ó, se o Felipe girar meia volta, que brinquedo ele verá? Então, olhem lá. O Felipe... ele está de frente para quem? Ele está de frente para os churros. Se ele der meia volta, qual brinquedo ele vai ver, será? Né? Se ele der meia volta. E se ele girar um quarto de volta? Lembrem o que é meia volta e lembrem o que é um quarto. Para vocês saberem, vocês vão fazendo certinho em casa, vocês mesmos vão virando, alguém vai dando as orientações para vocês verem como é interessante a gente saber o significado de metade, de meio e de um quarto, para a gente conseguir se localizar, né? Aqui nós vamos medir os ângulos também, por isso é muito importante quem ainda não conseguiu providenciar o transferidor, né? E agora nós vamos lá na página 132. Vamos lá na página 132, que a professora já deixou marcadinho. Aqui nós vamos ver mais um pouquinho de ângulos. Então, aqui está ensinando bem certinho, né? O transferidor pode ser usado para desenhar um ângulo. Veja abaixo os passos para desenhar um ângulo de 75 graus. Então, olha aqui, ó, já está mostrando certinho, né? Então, você vai pegar sempre o seu transferidor. Olha lá, ele está mostrando até que número você vai. E depois ele está te dando todas as dicas. Vamos ver se aqui vai dar 75 graus mesmo. Aqui ele está mostrando para vocês, né? Então, olha lá. Tem que sempre o ponto inicial ficar certinho aqui. Tá, ó, ponto inicial, 180 no zero. E aqui vai dar quanto será? Vamos ver. Vocês lembram quando a professora comentou com vocês, né? Que entre cada centímetros nós temos 10 milímetros. Então, se o meu ângulo está na metade do 70 para 80, é porque ele deu 75 graus. Né? Então, é só contar aqui em cima os risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Ficou bem na linha do 5. Então, aqui nós vamos medir também, vamos medir os nossos ângulos, né? E, na sequência, vocês vão pôr a mão na massa.
Aqui tá falando direitinho passo a passo. E vocês também vão usar o transferidor, seguindo as comandas aqui, sempre lembrando do ponto inicial, né, para deixar certinho. Então, não tem erro. O ponto inicial vocês marcam onde vocês querem começar o ângulo e aqui em cima o ângulo que vocês vão formar. Se ele é reto, 90 graus, se ele é agudo, que tem mais de 90, se ele é raso, né, que ele tem 180, né, se for um ângulo aberto vai ter 180, se for maior que 90, que é o obtuso, né, que vai estar vai estar entre 90 e 179, né? Ou se vai ser de 360, que daí nós temos o círculo completo, que é o 360. Então, aqui nós vamos ter daí algumas instruções para estarmos formando os ângulos. E vamos observar também os ângulos no relógio, que o ponteiro do relógio, em todo o tempo que ele está se movimentando, ele está formando um tipo de ângulo. Então, quem tem relógio em casa, é interessante que vocês vão também já relógio de ponteiro, né? Que não é todo mundo que tem mais na parede, porque agora é o bendito do celular, né? Mas quem tiver já vai observando ali que a cada movimentação do ponteiro, ele vai formando um tipo de ângulo, né? E não esqueçam do transferidor, tá bom? Então, uma boa aula para vocês. Para matar a saudade também, no final da nossa apostila aqui, a professora colocou algumas operações que nós não podemos deixar de calcular, né? Então, temos adição, conta de mais, subtração, conta de menos, multiplicação, conta de vezes e divisão, conta de dividir. Então, nós vamos aí relembrando, né, esses capítulos que nós não podemos esquecer. Então, uma ótima aula para vocês, ótimos cálculos e até a próxima aula lá nos nossos novos grupos, tá bom? Do 5º A e do 5º C. Um abraço para vocês.